Eu sou o Bruno Brito e estou aqui hoje para compartilhar um conselho com você, porque eu acredito que um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre. Mas antes de irmos para o nosso próximo episódio, eu quero que você me faça a gentileza e se inscreva no nosso canal e também ative as notificações para que você fique por dentro dos nossos mais novos conteúdos. E quando você achar alguma coisa interessante e lembrar de alguém, compartilhe com essa pessoa, porque ela também pode estar precisando de um conselho. E eu tenho certeza que a vida dela pode mudar para sempre através desse conselho que ela receberá através de você. Nós estamos nessa série falando sobre o desenvolvimento da nossa vida espiritual e eu quero que você se lembre, não estamos falando sobre você buscar uma outra religião, mas eu estou falando sobre a realidade de quem você e eu somos, seres espirituais, que temos uma alma e que habitamos dentro de um corpo. E que assim como vamos para a academia, e assim como cuidamos da nossa saúde, tomando remédio, fazendo tratamento, exercícios, e assim como procuramos cuidar das nossas emoções, fazendo terapia, fazendo tantas outras coisas, não podemos negligenciar o desenvolvimento e a realidade da nossa vida espiritual. Precisamos também revisitar a nossa lista de prioridades, colocando a nossa vida espiritual como a primeira na lista das nossas prioridades. Chega de descuidar daquilo que é necessário, daquilo que verdadeiramente importa. Não adianta você ter um aumento salarial, você ter uma promoção profissional. Não adianta você ter um grau acadêmico ou encontrar o amor da sua vida. Você logo vai perceber que nada mudou, porque o problema não são fatores externos, mas é aquilo que continua dentro de você, fraco, vazio, sendo subestimado e abandonado por falta de entendimento, de conhecimento ou de aceitação da nossa parte. Hoje eu quero falar sobre aqueles que são os sabotadores da nossa vida espiritual. Sim, nós nos auto-sabotamos constantemente, mas você precisa entender quem são esses sabotadores para estar atento. E uma das principais armas na nossa luta para protegermos o desenvolvimento da nossa vida espiritual está na vigilância, enquanto um dos principais inimigos é a distração, e nós já falamos sobre isso no episódio anterior. Falando sobre os sabotadores, o primeiro é exatamente aquela voz que toma conta da nossa boca, dizendo, eu acho. Nós vamos chamar isso de bússola interna. É a direção que estabelecemos sem termos certeza do que estamos falando. Hoje existem mestres em achismos e quando eu falo, eu acho, é diferente de quando eu falo, eu tenho certeza. Uma pessoa que tem uma vida espiritual desenvolvida, um espírito maduro, ela nunca vai viver do que acha, nunca vai abrir a sua boca para falar a respeito do que acha, porque ela tem o seu espírito desenvolvido, maduro e uma fé que não dá lugar para a dúvida, porque fé é certeza e convicção, e na fé não cabe a expressão eu acho. Um outro sabotador também são os ruídos externos, as muitas vozes que falam à nossa volta, quando compartilhamos de uma visão, de um sonho, de uma promessa, de um desejo. Tantas vozes se levantam para minar e roubar de nós o brilho daquilo que tomou conta
do nosso interior. Uma pessoa que tem uma vida espiritual que está em franco desenvolvimento, que está forte, um espírito que está vivo, ela consegue discernir, apesar das vozes serem muitas, qual deve ser ouvida e qual apenas deve ser escutada e ignorada. Não são todas as vozes que devemos ouvir, nem é todo mundo que deve ter autoridade para falar sobre a nossa vida, para falar sobre questões que nos dizem respeito. E você tome muito cuidado. Chega dessa carência de ficar falando a respeito da sua vida para qualquer um. O silêncio muitas vezes nos leva muito mais rápido para o lugar desejado do que aquilo que temos compartilhado tanto por aí. O tempo em que estamos falando tanto, deveríamos estar em silêncio, mas caminhando, passo a passo, avançando, rumo ao destino desejado. Um segundo sabotador é a falta de disciplina. E eu comecei essa série falando sobre esse instrumento poderoso no desenvolvimento da nossa vida espiritual. A disciplina não é um massacre, mas é o compromisso de todos os dias. Assim como eu acordo e tomo meu café da manhã, assim como na metade do dia eu como meu almoço, e assim como no final do dia eu sento para tomar o meu jantar, eu preciso entender que a minha vida espiritual depende desse mesmo nível de disciplina e compromisso. Leve, porém necessário. Faz parte de um dia sim e do outro também. Uma constância que vai trazendo musculatura para o meu espírito. Porque na vida espiritual eu vou precisar de algo chamado de resistência. Assim como atletas e pessoas que fazem atividade física precisam de resistência para completarem suas provas e para fazerem seus exercícios, nós na vida espiritual também precisamos de resistência para enfrentarmos e vencermos o mal, para prevalecermos nos momentos difíceis e para sermos aprovados quando formos provados. Mas o terceiro nível de sabotagem é quando carregamos conosco o peso de pecados não confessados. Pior do que confessar o pecado é você viver escravo desse peso. Esse peso que vai cansando você rapidamente, que vai roubando de você a alegria de viver e que vai secando a sua alma e enfraquecendo o seu espírito. Certo dia eu ouvi alguém dizer: melhor do que confessar pecado é compartilhar tentação. Por que você não compartilha suas fraquezas com alguém confiável? E quando você se sentir tão tentado, tão provado por aquela fraqueza, você não recorre a essa pessoa e pede ajuda a alguém? Por que você não busca por alguém confiável e abre o seu coração e se libera dessa bagagem tão pesada que tem impedido a tua jornada, que tem feito você pensar em desistir, em parar, que tem tirado da sua vida a alegria necessária para enfrentar as circunstâncias que está sobre todos, sejam favoráveis ou desfavoráveis? Abra sua boca, confessa. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E quando eu confesso para alguém, eu encontro cura, porque não existe saúde que prevaleça quando o nosso espírito está doente. O espírito enfermo enferma a alma. Uma alma enferma enferma o corpo também. Que você tenha saúde no seu espírito, para que a sua alma seja saudável e para que o seu físico seja vigoroso. E assim você possa viver os seus melhores dias, dando prioridade àquilo que tem que vir primeiro. E primeiro é o seu espírito. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que esse conselho
mude a sua vida e também a vida de alguém que você ama.